Olá, estamos ao vivo, começando o estudo de Joana de Ângeles. Seja feliz hoje. Eu encerrei no Facebook e comecei aqui no StreamYard, porque o som lá não estava muito bem. Espero que agora esteja melhor e possamos fazer o nosso estudo. Vamos ver. Bom, daqui a pouco eu recebo algum feedback sobre o som. Espero que seja melhor. Aqui é sempre melhor. A live é a número 20, de 14/12/20, capítulo 19, capítulo do livro 19. É a live 20, um número a mais, porque eu contei também o prefácio do livro para fazer a apresentação. E o tema é Persevera Tu. Muito bem, a Sandra está dizendo que melhorou. Obrigado, um beijo para minha esposa. E a todos, um beijo e sejam bem-vindos, que estejamos aí ligados com a espiritualidade, aproveitando os ensinamentos da noite. Muito bem, então estamos lá. Ante a deserção de pessoas sinceras e devotadas aos compromissos superiores assumidos, sentes um certo desencanto que te toma, de alguma forma, armarfanhando os teus sentimentos. Você vê uma pessoa querida, empenhada na melhoria pessoal, abraçou tarefas importantes para o seu crescimento e de repente some. Eu já vi isso muito no centro espírita. Nós lá vamos formando amizade com pessoas queridas, gostamos de estar juntos, e de repente a pessoa some. E aí ela vem falar de uma crise que ninguém percebia, que está enfrentando as suas dúvidas, uma série de justificativas que realmente é desagradável, né? E eu acho que vale aí uma reflexão de nós, de alguma forma, cuidarmos uns dos outros. Quando alguém está faltando muito, ligar para a pessoa, ver o que está acontecendo, oferecer amizade, uma palavra amiga, porque nós também precisamos. E é muito importante a nossa caminhada como a caminhada dos outros, né? Imagina a angústia da pessoa querer continuar e não consegue mais, ficou paralisada por algum motivo. Em razão da inobservância aos ensinamentos cristãos em quaisquer igrejas de fé, experimentas mal-estar e temes ser contaminado pela vulgaridade dominante nestes dias. A inobservância, falta de observar os ensinamentos cristãos, né? Experimenta mal-estar ante as ocorrências de nosso tempo. Mal-estar e teme ser contaminado pela vulgaridade dominante nestes dias. Nós somos seres sociais, somos influenciados e influenciamos a sociedade, né? Parece que há uma disputa de forças. A força do nosso desejo, do nosso propósito, contra a força da imposição social, das ideologias, dos credos, né? Há uma força. Se o indivíduo ceder, se ele se curvar a essa pressão social, ele acaba sendo dominado por essas forças, não dando continuidade à sua tarefa e ao seu crescimento pessoal. O indivíduo engole, introjeta este material e vai, de alguma forma, causar alguns tormentos internos, né? Lembrando André Luiz, quando ele fala que pessoas obsediadas, elas absorvem energias dos obsessores que irradiam através da hipnose, e aquelas energias pastosas, densas, mal cheirosas, perturbadoras,
gera um entrevamento na mente do indivíduo que ele não consegue pensar direito. Sabe aqueles dias que a gente acorda mal-humorado, apreensivo, se sentindo mal, e parece que os pensamentos não funcionam, aquela lerdeza, aquele mal-estar? É uma ideia do que é absorver essas energias pastosas que esses espíritos irradiam. Então, se eu tenho uma meta, uma clara ideia de aonde eu quero chegar, e eu estou atormentado por essas energias, eu perco a clareza da minha meta, né? E outra coisa, não só isso, a minha meta ou as coisas boas parecem ser bobeiras, parece infantilidade, parece que é um ideal inalcançado, uma utopia. Por quê? O estado de perturbação é tão grande que o indivíduo não consegue ver coisas boas, só coisas desagradáveis. Por que muitos trabalhadores do bem postergam a renovação moral que deve caracterizar o servidor sincero do cristianismo? És visitado pelo desânimo que te ameaça sucumbir. Bom, então a vacina contra esse vício do desânimo está citado aqui, a vacina que vai combater esse desânimo. Por que muitos trabalhadores do bem postergam a renovação moral? Não adianta fingir que somos bons, que não engana ninguém. Não adianta simular e conhecer milhares de livros. Nós temos que converter estes conhecimentos em ação, realização, vivência. O Carl Roger falava da incongruência ou incoerência entre o que o indivíduo pensa e o que ele faz, né? Essa incongruência para ele formava neurose. Então, não adianta eu saber de valores morais, como honestidade, respeito ao próximo, amor, e não praticar. Essa incoerência gera dentro de nós uma cobrança. Por quê? Eu sei que é importante ser honesto, mas eu sou desonesto. E eu me permito a desonestidade. Então, chega uma hora que fica insuportável dentro do indivíduo dele alimentar essa incoerência. Aliás, já existe isso. Quando o Livro dos Espíritos fala que as leis de Deus estão na nossa consciência, mostra bem isso, né? Quantas coisas nós falamos nas nossas pregações, leituras, divulgação do Espiritismo, nós falamos coisas e muitas vezes nos pegamos incoerentes com aquilo que falamos e provoca uma tensão na personalidade. O que não deixa de ser, entre aspas, no início, uma coisa natural. Por quê? Porque o indivíduo ainda não tem domínio de algumas coisas. Ele ainda não trabalhou essa melhora pessoal. Mas aí, certamente, sempre levando em conta o nível evolutivo do indivíduo, se o indivíduo está se esforçando e não consegue, ou está fazendo corpo mole, tem que ver o que está acontecendo, né? Deixa eu só ver aqui se eu tenho comentário, se aqui aparece alguma coisa, né? Muito bem, então, postergam a renovação moral que deve caracterizar o servidor sincero do cristianismo. Deve caracterizar. Esta é a força que nós precisamos para lidar com as nossas relações interpessoais. E, no que tange à obsessão espiritual, é o melhor antídoto contra a obsessão, a renovação moral. A renovação moral aqui compreende o indivíduo fazer o bem também, não é só um discurso, não. É uma coerência entre a conduta tomada pelo indivíduo e a sua atitude.
Então, o obsessor ele não vai ter conexão, não vai ter sintonia. Por quê? Porque o indivíduo está equilibrado, está assentado sobre o seu comportamento renovador. É uma força que ele tem. Né? Em face da falência moral de indivíduos líderes da comunidade, chegas a acreditar que não vale a pena o culto da retidão, da honradez, porque os desonestos e viciosos prosperam em detrimento daqueles que cumprem com dever. Já ouvi muito isso na casa espírita. Mas eu me esforço, eu tento ser uma pessoa honesta e de repente o dirigente fala palavrão, fala mal de outra pessoa. Eu já vi ele na empresa, ele é assim, é assado. E daí que ele é assim? Problema dele, problema da incoerência dele. A minha mudança não depende da mudança do outro. Não depende do aval do outro, depende do meu propósito. Em face da falência moral dos indivíduos líderes da comunidade, podemos colocar em dúvida a questão da honestidade, do desejo de fazer o bem. De vez em quando nós ouvimos, mas eu não vou mais frequentar o centro, eu vejo tanta incoerência, eu vejo pessoas tão problemáticas, mas o que você quer? É por isso que elas estão lá. É por isso que eu vou no centro, porque eu sou problemático, porque eu sou difícil, porque eu tenho problema. Eu preciso acertar isso aonde? Na casa de Deus. Né? Lá nós vamos aprender a ser bons, vamos aprender a ser altruístas, amistosos, amigos. Nós vamos aprender ajudando o outro. Porque quando eu estou ajudando o outro, eu estou aprendendo a melhorar. Eu estou aprendendo a colocar em ação aquilo que eu estou conhecendo. Né? Não é somente uma ajuda para salvar os outros, para ajudar os outros. É para me remendar, para eu acertar, para eu melhorar como pessoa. Jesus não falou que veio para os pecadores? Então você quer o quê? Entrar numa casa e ter apenas santos para te receber? Mas se você fosse tão compreensível, por que você abandona o centro? Por que você fala mal das pessoas que estão lá? Você é capaz de fazer o que elas fazem? Você suporta o que elas suportam? É muito fácil chegar e ficar falando, né? Olha os erros dos outros. Vai trabalhar, vamos ver como você lida com as oposições, as dificuldades, as barreiras pessoais, o assédio espiritual, quando começa a te cercar e colocar coisas na sua cabeça para brigar com os outros no centro espírita. Outra coisa, se você percebe as coisas ruins, por que você não vai lá melhorar? Por que você não vai dar sugestões boas para que melhore as relações, as atividades, etc. Né? Cabe à pessoa que tem o conhecimento, que tem autodomínio, que é uma pessoa melhor, ajudar. Agora, a pessoa que faz esse tipo de reclamação está faltando estudar o espiritismo. Se você estudasse, então você saberia que as pessoas têm níveis de evolução, têm graus de conhecimento, né? E vão se comportar como tais. E no planeta de provas e expiações, todos nós, mais ou menos, passamos pelas mesmas dificuldades e problemas pessoais e interpessoais, né? Então, não tem super bom, super melhor, maravilhoso. Nós temos mais ou menos os mesmos problemas. Aliás, diga-se de passagem que esta pessoa que fica criticando, ela não está percebendo o seu comportamento de crítica e não comportamento de amor tentando ajudar as pessoas. Está criticando, está mostrando o homem velho, está mostrando o defeito pessoal. Escapa dessa.
O Espiritismo é uma bênção muito clara. Você quer melhorar, vai fazer o bem. Vai enfrentar a diversidade. Pessoas que você ajuda, que são mal agradecidas, outras bem agradecidas, umas indiferentes, outras solícitas. Você vai encontrar diversidade. Põe a sua personalidade para testar tudo isso. Se testa, veja quanto você suporta lidar com a diversidade. É muito bonito nos livros, né? Mas no tete a tete é diferente. Assusta-te a onda de alucinação e descalabros espirituais que predomina no conjunto social e receia ser arrebatado pelo desequilíbrio que se faz natural enquanto cultiva os valores éticos. Se nós cultivamos os valores éticos, haveríamos de ter uma certa segurança para lidar com esse descalabro. Então, olha só, assusta-te a onda de alucinações. Alguns falam que nós estamos num caos e chegando no fim do mundo, não tem mais solução. Falta de conhecimento, visão estreita do materialismo. O Espiritismo ensina, mostra, evidencia muitas filosofias e religiões espiritualistas no planeta mostram que estamos aqui para evoluir, né? Então, esse descalabro, esse caos é temporário, faz parte da transição evolutiva do planeta. Assim como nós, como pessoas, passamos por crises, quando nós saímos da infância e entramos na adolescência, há uma crise na personalidade de lidar com uma situação nova, um corpo diferente, apelos sociais também desconhecidos. Então, há crises para sair do velho e para entrar no novo. Como se fala há muito tempo aí da mudança de paradigma, mudança de modelo de vida. A pessoa que acredita que a coisa se encerra, que a vida se encerra na existência atual, obviamente que tem uma visão bastante limitada da realidade. Então, descalabros que predominam no conjunto social e receia ser arrebatado pelo desequilíbrio que se faz natural enquanto cultivas os valores éticos. Eu já conversei com várias pessoas no consultório também, de pessoas com medo de desequilibrar. Do nada. Medo de ficar louca. A coisa não acontece assim, senão nós estaríamos à mercê da materialidade, da desordem orgânica. Existe uma lei que antecede, uma lei que regula, que é a lei de causa e efeito, a lei do progresso, que está inserida na lei do progresso. Vai acontecer para o indivíduo aquilo que está entranhado nele, que ele carrega já, por conta das as suas etapas evolutivas, as suas vivências em várias situações. Deixa eu só aumentar aqui a imagem para ficar melhor. O que nós carregamos das várias vidas? Quais são as experiências? Acumulamos capacidades, valores, ou acumulamos derrotas, tormentos, inimizades, perseguições? Qual é este conteúdo que trazemos em nossa mente e também adquirimos na vida presente, por conta da força social, determinados valores que faz parte da sociedade. Então, aí, e veja Manuel Filomeno de Miranda no livro Temas da Vida e da Morte, onde ele fala da programação reencarnatória, ele vai falar: nós herdamos dos nossos pais o aspecto físico.
As condições morais do espírito é dele mesmo, não são dos pais. Ser uma pessoa maldosa ou boa, ética ou antiética, doente ou saudável, é da conquista do espírito, não é herança dos pais. Não poucas vezes examinas os esforços que empenhas para manter a saudável conduta, enquanto se generalizam a corrupção e o abuso de valores éticos, se não estás perdendo o tempo com o devotamento ao bem. Me parece que a pessoa que titubeia entre uma coisa e outra, faço o bem ou não faço, ainda tem taxas de ideias, quantidades de ideias ainda duvidosas da realidade, do bem, do amor, outra quantidade significativa também de ideias a respeito da desonestidade, da maldade. Então o indivíduo fica em dúvida: será que vale a pena? Será que eu não estou perdendo tempo em querer ser uma pessoa boa enquanto os outros estão se fartando nas conquistas materiais, tendo resultados significativos, etc.? Bom, isso caracteriza bem a imaturidade do indivíduo, dele não conseguir divisar uma coisa do outro. Se ainda existe dentro dele essa mescla de uma coisa e outra, né, mostra que ainda não clareou para ele. Hora que clarear, hora que ele sair e conseguir divisar uma coisa da outra, fica claro para ele, ele não vai ter dúvida, né? Não importa se os outros estejam fazendo coisas certas ou erradas, isso não vai determinar o comportamento dele, porque ele sabe o que é bom para si mesmo. Ele não fica se espelhando naquilo que os outros fazem. Mantém-te, porém, digno. Mantenha-te digno. Persevera tu, apesar de tudo que foi citado, perseverar. A força do mal e o alastrar-se dos prazeres inferiores jamais se tornarão uma situação normal e aplaudida, tendo apenas um período de expansão para ceder logo à ordem e à dignidade, que são estados naturais da evolução. É se debruçar no estudo, buscar conhecer, buscar se autoconhecer e não se abater por conta dessas forças sociais. Saber sim que nós estamos progredindo, melhorando, fazendo a coisa acontecer. Olha só, a força do mal e o alastrar-se dos prazeres inferiores jamais se tornarão normal. Jamais, não adianta. Alguns pessimistas veem esse caos social, supostamente um caos, esta ebulição, esta coisa que está sendo revolvida das entranhas do planeta, fala, mas como não? Nós estamos caminhando para o fim, para o fundo do poço, não tem solução. É aquela metáfora da água do poço, ela está límpida, quando você mexe nela, o barro se mistura com a água e dá a impressão que a água não é limpa, ou de que ela não tem a sua limpidez, né? Então, é óbvio que dá a impressão, por conta dos momentos que estamos passando, que não tem solução, que estamos caminhando para o fim, que o mal está preponderando quando vemos a mídia propagando isso, os meios de comunicação de um modo geral. Nós, nas nossas conversas enfadonhas, repetitivas, nós fazemos comentários do nosso cotidiano das coisas, vendo sempre o aspecto ruim, a coisa chata, difícil, como diz a psicologia positiva, que propõe focar o lado bom das coisas. O lado bom, você está conversando com uma pessoa chata, veja se os dentes dela
é bonito, ou o cabelo, e se detenha no lado bonito, ou na postura, não pegue o lado ruim, o lado doentio. Isso é só uma ilustração. É claro que não vamos fazer isso em toda interação interpessoal, mas é aprender a ver o bom, o belo, o bonito, o bacana, o encorajador, né? E não somente ver a reclamação, a fuga, os males praticados. Ficar focado só nisso, a tormenta é horrível. Então, a força do mal e o alastrar-se dos prazeres inferiores jamais se tornarão uma situação normal e aplaudida, tendo apenas um período de expansão para ceder logo à ordem e à dignidade que são estados naturais da evolução. Estados naturais da evolução. Olha que bacana isso. Tudo vai passar, tudo é temporário. Tem um momento de expansão, o próprio indivíduo, na sua imaturidade, pratica o mal, se mescla com o meio social, perdendo a identidade, fazendo aquilo que todo mundo faz. Passa um período, o indivíduo supera isso e começa a tomar contato consigo mesmo. Bom, é evolução, ninguém escapa disso. Ninguém escapa disso. O mal é transitório, tá aqui, é transitório, vai daqui a pouco não tem mais corrupção, não tem mais falcatruas, não tem espertinho querendo levar vantagem em tudo, não tem QI quem te indicou para entrar numa empresa, né? Tudo isso faz parte do homem velho, da imaturidade, do jogo de interesse de querer ser mais esperto do que os outros. E quando se fala de imaturidade, porque, veja, a ciência sem esse conhecimento fica numa situação complicada de explicar o comportamento, né? Por que que um compreende e ele mesmo sendo atacado, ele não revida? O outro, você olhou torto para ele, ele já pula em cima do pescoço. Mas que disparidade é esta? É uma disposição orgânica? É um problema de educação familiar? Não exclusivamente. Depende da evolução do espírito, da evolução, daquilo que ele já tem aprendido, vivenciado, armazenado dentro dele, né? Então, você pega, por exemplo, a fé. Para algumas pessoas, a fé é cambiante, né? Ora tem fé, ora não tem. A pessoa que já adquiriu a fé, ela tem e não consegue ser demovida dessa fé que não se estremece diante de nada. Por quê? É uma condição da maturidade, é uma condição de estrutura da personalidade que já atingiu aquele grau de situação. O indivíduo sabe, ele não tem dúvida. O mal é transitório mesmo quando se apresenta com as vantagens aparentes que ilude. É o que acontece, né? Quem ainda está iludido por estas questões acha que vai ser permanente este mal. O mal é transitório mesmo quando se apresenta com as vantagens aparentes que ilude. Dinheiro, poder, beleza, o indivíduo pode ter tudo isso e é uma ilusão. São instrumentos de crescimento, não é que a gente está maldizendo, execrando, não é isso. É instrumento, é um estado. Todo aquele que nele mergulha sabe que está nadando contra a correnteza e que não alcançará a meta da felicidade. Porque o mal não pode fazer o bem, por mais potente. O mal não pode fazer o bem de jeito nenhum, né? Por quê? Porque faz parte da sua inerência, da sua estrutura, da sua condição de evolução, de maturidade, esse estado de maldade. Eu queria pegar uma outra coisa aqui. O indivíduo está
nadando contra a correnteza e não alcançará a meta da felicidade mesmo tendo tudo. Como não, se vê na sociedade de todos os ângulos do planeta. As pessoas mais poderosas, vistosas, endinheiradas, belas, tudo isso e não consegue. E aí tem sempre que usar um artifício social. Uma bebida, uma droga, consumo, sexo com exagero, comida com exagero, porque o natural não basta, não sacia, então precisa incrementar. Há uma ética de equilíbrio que tem sobrevivido aos vários períodos de evolução da sociedade e não serão as extravagâncias e escândalos que nele surgem que alterarão a trajetória para a plenitude. As grandes personagens que passaram pelo planeta e deixaram as suas marcas, Jesus revolucionou o planeta, né? Com o que ele nos ensinou da moral cristã, permeando toda a sociedade, e os seus apóstolos, os seus missionários de todos os tempos. Olha só, ética de equilíbrio que tem sobrevivido aos vários períodos da evolução da sociedade. Cadê os bárbaros? As ideias deles predominaram? Não predominaram. Eles sumiram. E os bárbaros de agora vão sumir. Vão desencarnar, reencarnar em outro planeta, provavelmente, né? Ou neste. Como diz Allan Kardec, você tem uma pessoa, eu vou usar minhas palavras, você tem uma pessoa má no meio da sociedade, ela desencarna e reencarna uma melhor do que ela. Aqueles que eram os seguidores dessa pessoa má, fica sem líder, aparece um novo líder, um líder do bem, um opositor do mal. As pessoas vão se aperfeiçoando e vão reencarnando, e o mal vai deixando de existir, porque o bem começa a predominar. Você já imaginou como será o planeta quando em cada bairro tiver um Chico Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá? Em cada bairro. Os espíritos bons vão reencarnar. E os maus não reencarnam mais. Não tem mais ambiente para eles. Interroga os gozadores dominados pela ebriez. Ebriez quer dizer o quê? Embriaguez. Exaltação causada por grande alegria ou admiração. Então voltamos ao texto. Interroga os gozadores dominados pela ebriez, embriaguez, das paixões consumistas. Se eles estão felizes, interroga se eles estão felizes. E te responderão que se encontram cansados, mas não ditosos quanto anelavam. O indivíduo bebe cerveja, bebe, até cair e não conseguir mais. Quando ele sai da ressaca, ele está péssimo. Usa droga, fica eufórico no momento, depois entra no estado depressivo. Não adianta, né? São artifícios de felicidade. São mágicas, são truques. Em vez de o indivíduo trabalhar o mundo interno, a harmonia pessoal, ele trabalha os aspectos sociais. Por quê? Porque é o interesse da ideologia dominante das empresas que querem ganhar dinheiro em cima dos coitados que ficam à mercê dos seus produtos, como se fossem portadores de felicidade. Compra esse celular que tem X coisa e você será uma pessoa super atualizada. Compra este sapato e você será invejado pelos outros. Compra este carro e a gente acredita e vai consumindo, engolindo, comendo
coisas que não faz isopor, que não nutre. É isso que a gente acaba fazendo. Mas isso vai passar. Indaga aos indivíduos de comportamentos exóticos que chamam a atenção das excentricidades, pelas excentricidades, se estão plenos, e eles te dirão que sentem vazios, aturdidos, magoados, de mal consigo próprios e com o mundo, que dizem não compreender, no desencanto em que estertoram. Porque a gente pode ver uma pessoa de comportamento excêntrico, diferente, que chama atenção, e fala que a pessoa é de cabeça aberta, uma pessoa autoestima elevada, não tem nada a ver uma coisa com outra. Está cheio de pessoas que mexem no seu vestuário, das suas indumentárias e no próprio corpo, enchendo de marcas como sinônimo de uma oposição a um sistema, ou uma autoafirmação mostrando a sua independência, e o não está saindo. A pessoa sai do engessamento social ou pessoal, né? Descolada, essa é a melhor palavra. Ela se sente descolada, isto superficialmente e por dentro. Vamos voltar lá no começo? Planeta de expiação e prova. Todos estamos na mesma sala de aula. Alguns um pouquinho mais adiantado, alguns um pouco mais atrasado, alguns com DP, outras não, com notas boas. Nós estamos numa escola que os alunos e os professores estão mais ou menos nos mesmos graus. Existem os missionários, os grandes professores, é claro que existe. Como existem os indivíduos maus mesmo, das trevas, temporária, novamente. Né? Então, isto acontece, então nós vamos encontrar tudo isso. Mas, por mais que o indivíduo se mostre descolado, não é bem assim, porque esse descolamento de uma independência pessoal, de uma autonomia, de uma autoconfiança, autoestima, felicidade depende de evolução, não depende de artifícios, não depende de coisas que nos enfeitem para se sentir bem. Isto é artifício, não é realidade. Observa aqueles que se encontram nas listas de sucesso, questiona como é sua vida e te responderão que é solitária, amargurada, afogando nos alcoólicos e nas drogas alucinógenas o seu desencanto. É ver o consumo de drogas, bebidas, né, nessa sociedade tão avançada como se encontra. Não quer dizer aqui que não exista pessoas felizes, equilibradas, amadurecidas. Não, é claro que existe. E elas estão ajudando a impulsionar o progresso do planeta. Mas estamos falando da pessoa que cai nesse esquema por força da circunstância momentânea da sociedade em desequilíbrio, achando que não tem conserto. Verifica, no entanto, a conduta daquele que é sadio moralmente e trabalhador, que sofre carência, como se comporta, e te dirá que está dentro dos parâmetros da consciência reta e, embora os desafios que experimentam, sente-se em harmonia íntima. Este, como diz a metáfora da psicologia, acordou. Estava num sono profundo dos prazeres fugidios e acordou para questões mais elevadas da vida. Olha aqui, sofre carência, como que ele se comporta? E ele te dirá que está dentro dos parâmetros da consciência reta. Isso com a conduta sadia. É aí que começa a aparecer a harmonia, né? O bem-estar interior. É conduta reta.
Medita em torno de Francisco de Assis, que superou a ilusão do poder e do ter, submetendo-se a sacrifícios e humilhações, como ele se sentia, e ele responderá como ele se sentia, e ele responderá que vivia com tanto júbilo que as pessoas o chamavam Irmão Alegria, pelos sorrisos e canções que estavam sempre nos seus lábios. O indivíduo já entra num estado de consciência, de equilíbrio, de harmonia, de lucidez, que não tem mais essa mescla de clareza, sombra, medo, alegria, dor, um pouco de saúde que nós ainda vivenciamos por conta do estado evolutivo que nos encontramos e também por conta da falta de esforços. Porque aqui no começo o Joana de Ângeles falou, e eu já vi isso em outra obra, que nós estamos tardando a nossa evolução. Poderíamos estar melhores. Confere a vida de Teresa de Arrumada, mais tarde de Ávila, ou seja, Teresa de Ávila, na Espanha gloriosa do século XVI, época de Cervantes e dos mais belos artistas da Europa, período das conquistas americanas do centro e do sul e sua colonização, especialmente do Peru, das glórias da nobreza, do ouro e das joias, se foi ruim abandonar tudo para servir a Deus. Quem fez isso foi a Santa Teresa de Ávila. Abandonou tudo isso para seguir a Deus. E ela explicará que encontrou tudo quanto lhe faltava, em especial a glória da imortalidade sublime. Abriu a mão de tudo. Faze o mesmo, diz Joana de Ângeles. Faze o mesmo. Abrir mão de tudo isso. O que você acha? Me parece, né, com as minhas limitações, que tem gente que abandona e segue aí na trajetória do bem. Mas eu penso no meu caso, o desapego de coisas, de situações, né? Servir a Deus, eu trabalhando, enfrentando a sociedade, com os meus parentes, com os meus amigos, nós podemos servir a Deus e não servir a Mamon, como diz o Evangelho, né? Então está aqui. Renuncia com alegria aos encantos juvenis, adultos e da velhice, os encantos juvenis, adultos e da velhice, e suas concessões de um dia para a conquista da excelsa felicidade estelar, da plenitude sem jaça, mesmo ainda na trajetória terrena. Mesmo na trajetória terrena. Vamos discutir um pouco mais. Olha só. Renuncia com alegria os encantos juvenis. Os encantos juvenis e adultos e da velhice. Renunciar a esses encantos. E suas concessões de um dia. Concessão que passa ligeiro. Para a conquista da excelsa felicidade estelar. Como nós conseguiremos a felicidade estelar, a felicidade espiritual, da transcendência? Trabalhando para Deus, trabalhando com Deus. Para a conquista da excelsa felicidade estelar, da plenitude sem jaça, sem imperfeição, mesmo ainda na trajetória terrena. Mesmo na trajetória terrena, nós podemos servir a Deus. Como fez Francisco de Assis, Santa Teresa de Ávila. É como aquele homem rico que tinha que enterrar o pai, que Jesus chamou ele preferiu enterrar o pai. Nós queremos servir a Deus ou ao nosso ego? O nosso ego, não vamos maltratar ele, é o nosso modo de ver as coisas.
mas é um modo talvez viciado no meio social, de interesses diversos, no qual cabe a indagação. Espera aí, eu quero chamar a atenção dos outros, ter holofotes mirados em mim, ou eu quero servir a Deus? A felicidade vai ser eu ser uma pessoa super integrada numa sociedade patológica ou servir a Deus? Não que não tenha coisas legais na sociedade, é claro que tem. Mas eu quero reduzir a minha vida aos apelos sociais ou a Deus? Veja os completistas no livro Missionários da Luz de André Luiz. O que eles querem? Veja lá, Missionários da Luz. Permanece na ação do bem, harmonizando-se, sem os conflitos do prazer que se frui, mantendo-se ansioso pela sua repetição. Você veja que cada palavra de Joana de Ângeles é bem densa de informação, precisamos diluir. Permaneça na ação do bem. Não importa. Fazer o bem. Fazer o bem. Trabalhar na casa espírita, numa instituição que nós conhecemos, fazer o bem na empresa, na família, nos amigos, não fazer mal, não falar o mal. Então, permanece na ação do bem, harmonizando-te sem os conflitos do prazer. Harmonizar-se, fazendo o bem, sem os conflitos do prazer. Ah, eu tenho que usar essa droga ou aquela bebida. Não, eu não preciso disso. Harmonizando-te sem os conflitos do prazer que se frui, que se goza, mantendo-se ansioso pela sua repetição. Eu tenho a droga e quero ela novamente. Eu tenho prazer e quero incessantemente. Por quê? Ainda não está harmonizado. Que o bem vai proporcionar. O que percas transforma-se em conquista imperecível, porque nunca te fará falta realmente. Nunca fará falta real os prazeres que a sociedade oferece. Não faz falta. É vício nosso, nós aprendemos assim, acostumamos. A existência física é feita de perguntas e ansiedades. É feita de perguntas e ansiedades. O que perguntamos para a vida? O que é a vida? O que eu estou fazendo aqui? Qual é a finalidade? Quero fazer isso, quero fazer aquilo, aparece a ansiedade. Temos ansiedade pelas coisas boas que vamos fazer, pelas coisas difíceis a enfrentar. Toda conquista tem um preço, tem um pedágio. Para nós sairmos da dependência social, tem um preço. Se desprender dessa dependência, que os outros vão reclamar. Quantas pessoas conhecem uma religião, e vamos falar o Espiritismo? Conhece o Espiritismo, chega em casa entusiasmado, nossa, eu fui num centro espírita, adorei, que maravilha, etc. Aí o preço já aparece na hora. E pronto, já vai virar fanático. A cobrança dos outros é o preço. O indivíduo começa a frequentar e começa a trazer novidades do aprendizado, livros. Ah, já virou um fanático. Ah, não quero mais conversar com você, que você só fala nisso. Olha o preço, é o preço. Reflexiona em torno dos que desfrutam até a exaustão, como se apresentam na sucessão do tempo. Exauridos, sem energia. Alguns parecem fantasmas, outros vegetam, mas outros gastam tudo que acumularam a fim de poder fruir, gozar um pouco de bem-estar que te é natural e sem sacrifício. O bem-estar do equilíbrio, da harmonia interna, da confiança, da certeza, do melhor, e não da inquietação, do gozo imediato, do prazer imediato, dependente de ter dinheiro, comprar as coisas.
que causa muito sofrimento. Principalmente quando a pessoa se torna dependente. Persevera, pois, nos teus nobres objetivos. Persevera. Você não precisa de autorização da sua esposa, do seu marido, do seu filho, do seu pai, da sua mãe, do seu avô, do seu chefe, para seguir Jesus. Dias haverá mais sombrios. No entanto, não somente acontecerá contigo. Todos são obrigados a atravessar noites de preocupação e de tempestades, de insônias e inquietações. Faz parte do pacote. Não é porque você começou a frequentar o centro espírita e começou a dar passe que você virou santo e não tem mais pesadelo, não tem mais perseguição, não tem insônia e por aí afora. A nossa condição humana ainda está lá presente. Nós vamos mudando, é isso que citamos, através do enfrentamento, do bom propósito. Enfrentar, desenvolver qualidades. Bem-aventurados, porém, aqueles que as enfrentam em paz de consciência. Estas situações adversas. É algo que aprendemos. Quando você passa, vamos dizer aqui, vamos pegar um exemplo. Uma noite de preocupações. Aí você fala, bom, eu posso passar essa preocupação triste, nervoso, ou posso passar calmo, confiante em Deus. E aí alguém poderá estar dizendo, é muito mágico, né? É muita fantasia. Gente, nós aprendemos. Você pode enfrentar uma pessoa, uma situação com as emoções destrambelhadas ou pode enfrentar com as emoções equilibradas. Como se vê, muitas pessoas que são exemplos. Então, você busca um documento público. Aí você vai, passa por uma fila enorme e não é bem atendido. Aí você se exaspera, se desequilibra e briga com a pessoa. Outra conduta poderia ser, bom, que chato, eu não consegui, isso me enerva realmente, mas a pessoa não tem nada a ver com isso. Ou, não vale a pena brigar. Isto denota o quê? Equilíbrio, conquistas internas. Não é fantasia. E como se adquire isso? Se trabalhando, se autoeducando. Imagina que numa gritaria, numa briga com o seu opositor, você tem um infarto. Ou tem um AVC e fica entrevado na cama. E aí? Por causa do seu temperamento, eu sou assim mesmo. Então deixa de ser assim, se ser assim não faz bem. Seja o que faz bem, como diz aqui Joana de Ângeles. Tem uma fala dela, não sei se é nesse texto. Não, é esse daqui mesmo. Renuncia com alegria aos encantos juvenis. Renunciar a uma situação que não é boa, que não é legal. Eu tenho um temperamento assim, vou tentar ter um temperamento melhor. Não te arrependas da tua escolha, mesmo que em alguns dias sintas imensa saudade do passado próximo. Essas sempre existirão em qualquer comportamento que elejas. Por parte do nosso aprendizado comportamental e existencial. O comportamento diante dessa sociedade e o enfrentamento diante dessa sociedade. Durante a sua jornada terrestre, muitos se acercaram de Jesus e desejaram segui-lo. No entanto, as peias, o que é peia? Aquilo que impede. No entanto, as peias do mundo que os retinham
impediram-nos e eles permaneceram na ilusão. Queriam, mas se deixaram abater pelos impedimentos da sociedade. Aqueles que as romperam e permitiram acompanhá-lo, hoje desfrutam do paraíso, e os demais ainda se encontram atados às mesmas aflições, como sede e fome dele. Vou repetir que enquanto eu estava falando, eu estava pensando, e aí houve um atropelo. Aqueles que as romperam as peias e permitiram acompanhá-lo, hoje desfrutam do paraíso, a espiritualidade. E os demais ainda se encontram atados às mesmas aflições, como sede e fome dele, sede e fome de Jesus, atado às imperfeições. Tudo quanto faças e a que renuncies, tornar-se-ão com decorações de luz na tua consciência, com decorações de luz, aquilo que nós fazemos. Persevera tu e nunca te arrependerás. Perseverar na trajetória de servir a Deus, seguindo as propostas de Jesus. Muito bem, então, a gente poderia dizer, resumidamente, que apesar do planeta estar como está, de termos amigos equilibrados e difíceis, parentes a mesma coisa, uma sociedade também complicada, empresas, instituições, vamos perseverar. Se empenhar, se esforçar. Caiu, levanta, continua. Caiu, levanta, continua. Resiliência. Né? Agora, o Espiritismo oferece ferramentas fantásticas. Não é maravilhosas, são reais. A prática do bem, o instruí-vos proposto pelo Espírito da Verdade, conhecer, mergulhar no conhecimento, estudar, melhorar a nossa linguagem, o nosso conhecimento, melhorar o nosso comportamento, aprender a fazer o bem, a sair de nós mesmos, a oração, contato com a espiritualidade, o fenômeno mediúnico e anímico, né? A relação interpessoal com encarnados e desencarnados, tudo isso são meios que possibilitam o nosso crescimento. Nós devemos agradecer a Deus estas oportunidades de melhoria, de entender o que está acontecendo conosco, que a vida tem uma finalidade, tem um fim útil, né? Que tudo é passageiro, a escola é uma sala de aula que aprendemos várias disciplinas. Bom, então ficamos por aqui. Mais uma vez o estudo desse belo livro. Seja Feliz Hoje, de Joana de Ângeles. Vocês vejam, nós vamos de alguma forma entrando em contato conosco, o autoencontro, descobrimento pessoal, autoconhecimento, a busca da melhoria pessoal, o estudo continuado, tudo isso nos ajuda bastante. Muito obrigado, tenham uma boníssima semana todos que estão ligados neste estudo. Agradecemos a todos que fazem boas vibrações, agradeço a todos que estão conectados conosco. E agora nós pedimos ao nosso Mestre Jesus, muito obrigado por esse estudo, o avanço da tecnologia que permite esse encontro, os benfeitores que conectam todas as pessoas de bons propósitos, que estas luzes também sejam irradiadas para as regiões inferiores, para aqueles que estão em sofrimento serem socorridos, atendidos pelos benfeitores, que as nossas energias de bons propósitos possam ser direcionadas para os benfeitores que cuidam do resgate de espíritos em sofrimento. Endereçamos também para os nossos amigos, parentes,
encarnados e desencarnados, inimigos encarnados e desencarnados, que sejam iluminados pelo aprendizado do Espiritismo. Obrigado ao nosso Mestre Jesus, aos nossos benfeitores e até a próxima semana. Até lá.